Como hoje em dia o público das animações vem ficando bem mais crítico do que antigamente, as empresas que produzem os desenhos animados estão tomando muito mais cuidado nas suas obras para conseguirem agradar o público. Eu sei que ainda existem os desenhos animados que são feitos para o público mais novo. Esses desenhos têm um foco muito mais nas crianças e não conseguem se desenvolver muito bem. Isso nunca vai mudar, as empresas sempre vão continuar fazendo esses desenhos, só que com certeza absoluta, o foco dos criadores é conseguir criar uma história muito bem elaborada que vai fazer as pessoas ficarem engajadas, querendo fazer parte daquele mundo. Esses desenhos geralmente têm uma história muito complexa que consegue fazer as pessoas se apaixonarem pelos personagens. E quando isso acontece, chegam as famosas cenas pesadas que te deixam muito impressionado e às vezes até chateado. Existe muito disso nas animações e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Esses momentos intensos nas animações muitas vezes são apenas diálogos fortes. Então não é porque uma cena tem uma luta muito da hora que vai ser considerada um momento intenso. Não é assim que funciona. Vamos levar sempre em consideração o sentimento dos personagens, porque isso é muito mais importante do que uma simples cena de luta da hora. Então, para começar com as cenas mais intensas que eu considero dos desenhos animados até o momento, Coragem, o Cão Covarde. Esse desenho não tem muitos momentos que podem ser considerados fortes entre aspas, mas o último episódio, que se chama Lembranças do Passado do Coragem, tem um momento muito intenso que faz você refletir um pouco sobre o assunto. Nesse episódio, nós conseguimos descobrir o que aconteceu com o pai e com a mãe do Coragem. Os dois foram enviados para o espaço pelo cruel veterinário e depois disso o Coragem acabou ficando sozinho e acabou sendo adotado pela Muriel, que cuidou dele durante todo o tempo que nós conhecemos ele. A parte mais forte desse episódio foi o momento em que o Coragem perdeu os seus pais para o veterinário. O Coragem viu toda a ação dele enfiando os pais dele dentro do foguete e mandando para o espaço. Ele ficou lá olhando aquilo sem poder fazer nada até que tentou, só que não deu. E depois disso, o Coragem teve que sair correndo do veterinário porque o veterinário queria mandar ele para o espaço também. E quando ele viu o foguete indo para o espaço, ele ficou muito chateado, acenando e chorando enquanto seus pais iam embora, sem ele não poder fazer nada, só observar, porque ele era apenas um filhotinho de cachorro e não podia fazer todas as coisas que ele faz hoje nos episódios normais. Minha nossa, pobrezinho, está aí fora sozinho. Que coragem você tem. Um Segredo Além do Jardim, episódio O Desconhecido. Nesse episódio, que é o último do desenho, nós conseguimos ver uma relação entre irmãos bem forte, e isso foi bem impressionante, porque no começo o Wirt não ligava nem um pouco pro Greg, só que isso mudou de uma forma absurda de acordo com as situações que eles foram enfrentando no Desconhecido. E quando chegou nesse episódio, as cenas ficaram bem mais cativantes por conta dos dois. O momento mais intenso desse episódio é quando o Wirt encontra o Greg quase cedendo pra fera. Ele iria virar uma árvore de Etherwood. O Greg até mandou o Wirt devolver a pedra que ele tinha roubado no começo do episódio. Só que o Wirt não desiste dele e consegue levar ele embora daquela floresta, depois de enfrentar a fera. Esse é um dos momentos mais intensos que eu já vi nas animações. Tudo ali contribui para um momento forte. O clima do episódio, os diálogos e toda a emoção que ele consegue transmitir pra gente faz o momento ficar muito intenso e só falta você chorar. Essa é a realidade de tão forte que essa cena é. Importa sim. Mas você tem que devolver pra mim, tá legal? Não, você mesmo vai devolver isso. Anda logo. Nós temos que levar o Jason Vanderburg pra casa, né? Steven Universe, o filme. Nesse filme de SU, tivemos muitas coisas importantes, muitas cenas um tanto quanto pesadas. Mas de tudo isso que foi apresentado pra gente, a cena mais intensa do filme todo foi o momento em que nós descobrimos do porquê a Spinel tinha tanta raiva do Steven. Isso foi tudo por culpa da Diamante Rosa. E a cena intensa que foi mostrada pra gente foi no momento em que a Spinel canta a música Drift Away.
Esse é um momento bem intenso, porque a gente fica com uma dó muito grande dessa personagem. E a gente consegue ver a dor dela, que ela tá sentindo naquele momento, por culpa de uma pessoa que não tava nem aí pra ela. Enquanto ela tava lá, o tempo todo, esperando e confiando na pessoa errada. Depois desse filme, e depois dessa cena, eu realmente fiquei me perguntando se alguém conseguia entender o motivo do porquê a Pink fez isso com ela. Não foi certo isso de jeito nenhum. Ela confiava demais na Pink, e o que ela recebeu em troca foi ser deixada de lado sem nenhuma explicação, enquanto ela acreditava que um dia a Pink iria voltar para continuar a brincadeira que elas tinham começado um dia. Vendo ela indo pra longe daqui. Hora de aventura. De todos os momentos intensos que existem no desenho, com certeza absoluta, o que eu escolhi sem pensar duas vezes pra estar aqui nesse vídeo é o do episódio Fuga da Cidadela. O Finn já vinha por muito tempo tentando encontrar algum humano para poder conversar, porque nessa época o Finn ainda acreditava que ele era o único humano vivo na Terra e ficava procurando humanos por todo o canto. Então, depois de alguns acontecimentos, o Finn acabou descobrindo que o pai dele ainda estava vivo, só que estava preso. Então o Finn deu um jeito de salvar o seu pai, na esperança de conhecer alguém que finalmente pudesse tirar todas as suas dúvidas sobre o passado da raça humana. E o Finn também gostaria muito de saber quem era o seu pai, ele gostaria de conhecer. Só que quando ele finalmente encontrou o seu pai, as coisas não foram da maneira que ele estava esperando, porque o Martin, que é o pai dele, foi um cara muito vacilão que não ligou nem um pouco pra ele. O Finn tentou de várias maneiras conversar com ele, mas a única coisa que ele fez foi tentar escapar do Finn, de todos os jeitos que você possa imaginar. Na última tentativa dele, o Finn segurou ao máximo o pai dele com o braço de grama, fez de tudo para conseguir segurar, só que todo o esforço que ele fez não foi o suficiente para trazer o seu pai de volta e não deixar ele ir embora, até porque isso era a vontade dele, ele queria ir embora mesmo. E aquilo deixou ele muito chateado, porque naquele momento o Finn percebeu que o pai dele não ligava muito para ele, porque ele fugiu mais uma vez sem dar nenhuma explicação para ele. Eu acredito que muitas pessoas que foram abandonadas pelos pais vão se identificar muito com essa cena, como aconteceu comigo também. Eu entendi muito bem o que aconteceu nessa cena e eu fiquei bem impressionado com a atitude do Finn. Se fosse comigo, eu tinha simplesmente deixado ir e não ligava mais pra nada. Vai ficar tudo bem, cara. Rick and Morty. No episódio Casamento Intergaláctico da segunda temporada, foi mostrado mais uma cena intensa pra gente que me deixou com muita dó do Rick. Já pra deixar claro que eu apoio o Rick nessa, pra começo de conversa, o Rick não queria participar do casamento do Pessoa Pássaro, mas depois da família dele encher a cabeça dele, eles foram participar do casamento. E depois de várias coisas dando errado por conta do casamento que ele não queria ir, ele teve que fugir para um planeta bem pequeno para não ser pego pela Federação Galáctica. Só que lá, o Jerry queria entregar ele para a polícia de qualquer jeito. O Jerry não tá nem aí para ele não liga para as coisas que o Rick já fez. Ele simplesmente quer saber só dele e de mais ninguém. Então, vendo toda essa situação para salvar a família dele, o Rick resolveu se entregar pro bem de todos. E nessa parte, dá pra ver que o Rick estava sofrendo muito com tudo aquilo que estava acontecendo. Isso é mais por conta do Jerry, que queria de qualquer jeito entregar o Rick pra polícia. Então, ele acabou se entregando pra família dele poder ficar em paz e voltar pra Terra em segurança. Eu fiquei com muita dó do Rick nessa cena, porque o Rick simplesmente queria ficar em casa, ele não queria ir pro casamento do Pessoa Pássaro. Só que a família dele encheu tanto que ele acabou tendo que ir. E o Jerry, pra ajudar, não reconhece nada do que ele faz. Eu não gosto de jeito nenhum do Jerry, mas olha só, toda vez que ele vai embora, ele acaba voltando e de todas as maneiras, no final sempre acaba enchendo o Rick. E isso é muito chato, o Jerry é um personagem extremamente chato. Por que você foi preso? Por tudo.
Esses foram alguns momentos intensos das animações que eu acabei me lembrando. Se tiver mais algum aí, por favor, deixa nos comentários para uma parte 2 que vai ser bem da hora. Obrigado por assistir e até a próxima.